Quando você percebe, já é tarde demais. Você já teve a sensação de que algo estava errado, mas decidiu ignorar? Não porque não percebeu, mas porque parecia pequeno demais para importar. Um detalhe fora do lugar. Um silêncio estranho. Um padrão que se repete, mas que a gente chama de coincidência para conseguir dormir melhor à noite. A verdade é que quase tudo que dá errado na vida não começa grande. Começa discreto, silencioso, invisível, e é exatamente aí que mora o perigo. Porque o momento mais decisivo nunca é o final. É o instante em que você escolhe não prestar atenção. No início, ninguém percebe. Ou melhor, percebe, mas racionaliza. Sempre existe uma explicação confortável. É só uma fase. Isso acontece com todo mundo. Depois, eu resolvo. E é assim que as coisas mais destrutivas entram na vida das pessoas. Sem pedir permissão, sem fazer barulho, sem parecer uma ameaça, elas se disfarçam de rotina, se misturam ao dia a dia. E quando você finalmente entende o que está acontecendo, já perdeu algo que não volta mais. Existe um padrão invisível por trás de quase todas as histórias de arrependimento. Nenhuma começa com um grande erro consciente. Começa com pequenas concessões. Um limite ultrapassado uma única vez. Um alerta ignorado. Uma sensação incômoda que você decide engolir. O problema é que o cérebro humano é especialista em se adaptar, até ao que faz mal. Aquilo que antes incomodava passa a parecer normal. O que era estranho vira hábito, e o que era inaceitável vira parte da vida. Talvez você já tenha vivido isso em um relacionamento. No começo, era só uma frase atravessada, um comentário que machucou, mas você deixou passar. Depois, uma ausência explicada com cansaço. Mais tarde, uma falta de respeito disfarçada de brincadeira. Nada disso, isoladamente, parecia motivo suficiente para uma decisão drástica. Então você ficou, e ficou, e ficou, até o dia em que olhou para si mesmo e não se reconheceu mais. Nesse ponto, não era só sobre a outra pessoa. Era sobre o quanto de você havia sido perdido no processo. O mesmo acontece com oportunidades. Quase ninguém perde algo importante de uma vez. Perde aos poucos. Um dia você deixa de tentar. No outro, deixa para amanhã. Depois, se convence de que não era para você mesmo. Quando percebe, o tempo passou, as portas se fecharam, e tudo que restou foi a pergunta que não cala. E se eu tivesse agido antes? Mas o antes já não existe mais. Há algo perverso nisso tudo. Os sinais sempre estiveram lá. O corpo avisou. A intuição avisou. A mente desconfiou. Mas o medo de encarar a verdade falou mais alto. Porque perceber cedo demais exige atitude. E atitude exige desconforto. É mais fácil fingir que não viu. É mais confortável se enganar. Só que a conta chega. Sempre chega. E quando chega, não pergunta se você está pronto. Pessoas que passaram por grandes perdas costumam dizer a mesma coisa. O pior não foi o fim, mas o caminho até ele. Foi saber lá no fundo que algo estava errado desde o começo. Foi lembrar do momento exato em que poderiam ter mudado tudo, mas não mudaram. Esse é o tipo de arrependimento que não grita. Ele sussurra todos os dias, lembrando que o preço da omissão quase sempre é maior do que o preço da ação. Existe um fenômeno curioso no comportamento humano. Nós acreditamos que teremos tempo para reagir quando algo ficar sério. Como se a vida fosse dar um aviso claro, um alarme alto, uma última chance explícita. Mas a realidade não funciona assim. O ponto de não retorno raramente vem acompanhado de sirenes. Ele chega silencioso. Quando você percebe, já está dentro. Já foi. Já passou. Observe como as grandes mudanças negativas acontecem devagar. A saúde que se deteriora aos poucos, a motivação que vai embora em pequenas doses, a disciplina que se perde em concessões diárias. Um dia você acorda cansado demais para lutar, desmotivado demais para tentar, distante demais para voltar. E aí entende. Mas entende tarde. Talvez o mais assustador seja perceber que ninguém fez isso com você. Não foi o destino, não foi o azar. Foram escolhas pequenas, repetidas,
aparentemente inofensivas. Foi o hábito de ignorar o desconforto inicial. Foi a decisão de não decidir. Porque não decidir também é uma escolha. E quase sempre a pior delas. O cérebro humano odeia mudanças bruscas, mas aceita lentamente qualquer coisa. Ele se adapta ao caos se o caos chegar em doses homeopáticas. É por isso que situações absurdas se tornam normais. É por isso que pessoas suportam o que jamais aceitariam no começo. E é por isso que quando o choque final acontece, ele não vem sozinho. Ele vem acompanhado da consciência de que aquilo estava sendo construído há muito tempo. Existe um momento específico em todas essas histórias. Um ponto exato. Um segundo em que algo dentro de você diz: isso não está certo. Esse é o instante mais importante de todos. Não é o fim. Não é o colapso. É o aviso. Ignorar esse momento é como seguir em frente, mesmo vendo a ponte quebrada à distância, acreditando que de alguma forma tudo vai se resolver sozinho. E não se engane, quanto mais você ignora, mais difícil fica voltar atrás. Porque admitir cedo exige coragem, mas admitir tarde exige lidar com perdas. Perda de tempo, perda de pessoas, perda de si mesmo. E algumas perdas não têm conserto, apenas aprendizado tardio. O problema é que o ser humano aprende muito com a dor, mas quase nada com o aviso. Enquanto não dói, não parece real. Enquanto não quebra, não parece grave. Só que quando quebra, já não é mais uma escolha. É consequência. Talvez, enquanto você ouve isso agora, alguma coisa venha à sua mente. Uma situação, uma pessoa, um hábito, um caminho. Algo que você sabe que não está certo, mas continua empurrando com a barriga. Se isso aconteceu, não ignore esse pensamento. Ele não apareceu por acaso. Esse é exatamente o tipo de alerta que, quando desprezado, vira arrependimento. Porque a verdade dura é esta: quase tudo já é tarde demais. Poderia ter sido evitado. Não com grandes gestos heróicos, mas com pequenas decisões conscientes no momento certo. No momento desconfortável. No momento em que ainda doía pouco. O tempo não destrói tudo de uma vez. Ele desgasta. Ele corrói. Ele leva a pedaços. E quando você percebe o que perdeu, não foi o tempo que fez isso sozinho. Foi o silêncio entre um aviso e outro. Foi a escolha de não agir. Agora me diz, qual foi o último sinal que você ignorou? Escreve nos comentários, porque às vezes colocar isso em palavras é o primeiro passo para não repetir o mesmo erro. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso antes que seja tarde demais.